Buenas pessoal, sou o Yuri Schaefer aí, fazer um videozinho mostrando um pouco dos equipamentos que eu considero essenciais e que dá pra começar a fazer uma faca bem legal com esses equipamentos que eu vou mostrar. E depois eu vou mostrar um pouquinho da minha oficina aí, de um modo meio geral aí, apresentando um pouco das máquinas que eu tenho. Então assim, começar a contar um pouco assim de como eu comecei. Quando eu comecei eu tinha essa morsa, que é um equipamento que eu considero essencial, uma forma de prender a faca, manusear ela, deixar ela firme aí para tu poder trabalhar com segurança. Então, especificamente essa aqui mesmo, eu comecei, ela já está bem judiada, já está na hora de se aposentar e comprar outra até um pouco maior, mas comecei com essa. E quando eu comecei eu tinha um esmerilhozinho de meio CV, aqueles Moto1000, bem baratinho, e aquilo lá supria um pouco da minha necessidade, tá? Outras máquinas que eu considero essenciais assim para quem está começando, policorte, tá? Que essa daqui já é uma bem boa, já estou na quarta, tá? Ela eu uso bastante e bastante delas acaba não aguentando, então eu acabei comprando uma Bosch que é um pouquinho melhor e foi super boa, tá suprindo bem a necessidade, tá aguentando firme o tranco aí. Outra ferramenta que não tem como evitar, a lima. A lima é uma ferramenta fundamental, em muitos casos ela supre máquinas boas. Tu precisa ter um pouco de paciência para trabalhar com elas, mas ao mesmo tempo ela te proporciona um acabamento muito bom na lâmina. Esse acabamento manual, quando a gente fala, a faca foi feita à mão, foi feito um acabamento manual, é porque proporciona uma qualidade bem superior na lâmina, tu consegue acompanhar nos acabamentos, tu vê bem certinho quando é uma faca feita uma a uma, com acabamento minucioso ali. Então, as limas, eu tenho algumas aqui, fora que eu tenho guardado ainda, tá? Essas daqui são as que eu uso mais cotidianamente, então elas já estão aqui na minha bancada de serviço, porque elas são usadas com frequência, tá? Então eu considero a lima um instrumento essencial. Serrote de cortar ferro, tá? Uma serrinha de cortar ferro que eu uso bastante para cortar cabo. Quer dizer, usava, né? Agora a gente vai se adaptando, vai comprando máquinas e coisas, eles vão ficando, as ferramentas manuais vão ficando meio de canto. Mas é muito importante ter um. Assim como outras ferramentas de mão são muito essenciais para quem está começando. Porque as máquinas em si elas acabam se tornando meio caras no início, né? Então todas as ferramentas manuais elas se tornam fundamentais, cada uma tem um ponto aí que tu vai usar. Aí, já entrando bem para a linha da cutelaria, isso aqui é um guia de lima, tá? É o guia de lima da T-Force, nesse caso. É um acessório assim, ele até é dispensável, mas quando tu começa a trabalhar com guia de lima, tu vai ver que teu resultado na lâmina vai ficar muito melhor. Ela te proporciona um acabamento bem significativo na faca. Então assim, ela tem um custo relativamente baixo para a qualidade que vai passar para a lâmina, então eu considero isso como um instrumento essencial para a cutelaria, tá? Então tu vai começar a trabalhar com isso aqui, tu vai ver que tuas facas vão ter um acabamento joia mesmo. Outra ferramenta muito importante, a furadeira, tá? Nesse caso aqui eu estou apresentando com uma furadeira de bancada. Por quê? Para furar cabo, para furar lâminas, colagem do cabo ali, tu vai ter que furar a lâmina, então com essa daqui tu consegue passar uma força maior e uma precisão maior, tanto para furar o cabo, quando o cabo é o bloco, tu vai colocar o bloco ali, tu vai fazer a furação. É muito bom ter um equipamento desses daqui, mas também pode ser substituído tranquilamente por uma furadeira de mão, só que talvez no início vai ser um pouquinho mais difícil fazer a furação, mas se tiver possibilidade de comprar uma dessas aqui, perfeito. Essa daqui é bem baratinha, acho que na época eu paguei R$350 e faz um tempo já que eu comprei e nunca me deu problema nenhum. Então assim, aquela história, máquina é barata, é ruim. Nem sempre, tá? O que acontece numa máquina dessas daqui é que ela não tem a força necessária para alguns tipos de furo, então ela acaba penando nesse sentido aí. Mas no mais, supriu a minha necessidade por muito tempo e ainda tá aí, hoje eu uso para furar a bainha. Eu faço os furos com a bainha, eu faço com ela. Por quê? Porque ela é levezinha, ela é fácil de manusear e tudo mais, então
acabei não aposentando ela e ela tá firme na lida aí. De equipamentos essenciais, assim, para quem está começando, eu diria que são esses daí, tá? Cada equipamento que tu tiver a mais, é claro que vai te proporcionar uma qualidade melhor, nem sei qualidade, vai te proporcionar um ganho na produção, vai te proporcionar uma qualidade de serviço a mais. Então, vamos dizer assim, fazer toda a faca da lima, tem como, e muita gente faz, quem está começando geralmente faz, tá? Por quê? Porque uma lixadeira, uma lixadeira boa, tô falando, tá? Ela custa em torno de 5 a 6 mil, tá? Então assim, uma lima custa de 20 a 50, dependendo da lima que for, né? Então é uma diferença de preço, né? Dá pra fazer faca com lima bem tranquilo, tá? Com a ajuda disso aqui, então fica mais tranquilo ainda, tá? E eu só estou apresentando aqui os equipamentos essenciais. Bom, então aqui vamos falar um pouco das minhas máquinas de forma geral, tá? Todas as máquinas que eu tenho aqui, para que eu uso e o quanto que eu acho elas fundamentais ou se elas são dispensáveis. Eu apresentei lá dentro uma furadeira de bancada pequena. Depois, com o tempo, a gente vai comprando, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai crescendo, a gente vai vendo necessidades que no início até eram dispensáveis, tá? Essa aqui foi uma furadeira que eu comprei, eles chamam de furadeira fresadora. Ela tem alguns anos de idade já, mas ao mesmo tempo ela é uma furadeira muito boa, muito robusta. Ela tem um motor de quase 2 CV, então assim, ó, não perde em nada, tá? Ela apresenta um desempenho muito bom em tudo que é tipo de furo que eu preciso fazer, tá? Eu uso ela também bastante para furar cabo, porque ela tem 14 centímetros de curso aqui, então dá para furar um cabo de fora a fora aí se eu tiver uma broca grande, ok? Isso aqui é uma máquina, claro, vai sendo adquirido com o tempo, né? Tudo isso vai adquirido com o tempo. São alguns anos já comprando máquinas, trocando, vendo o que era melhor, o que era pior. Então assim, de repente, se em vez de pegar uma maquinazinha daquelas pequenas, furadeira pequena, compra uma intermediária que vai suprir a função dessa daqui, tá? E daí vão ter duas com a mesma, vai ter uma com a função de duas. Vindo aqui pro lado, esse daqui é que praticamente todos os cuteleiros consideram a máquina mais perigosa da oficina. Esse aqui é a tal da Politriz. O que eu tenho nela? Eu tenho aqui uma roda de lixa, tá? Com a granulação 320, que eu uso levemente para dar algum acabamento, bem difícil usar mesmo, mas aqui eu tenho a roda de pano, que daí sim, para dar o acabamento, pega a massa de polir e com ela dou o acabamento na faca. Eu uso essa verde aqui que dá um brilho bem legal. Por que essa máquina é perigosa? Então assim, se tu te distrair com ela, ela acaba puxando a faca e ela pode fazer voltar. Mais pra frente a gente vai fazer um vídeo aí ensinando certinho como usar ela de uma forma segura, vamos dizer, entre aspas, segura, porque a melhor forma de usar ela é botar ela no motor separado com um inversor de frequência, que daí tu consegue regular a velocidade. Porque essa aqui é uma máquina bem rápida. Não há necessidade de toda essa velocidade, tá? Para fazer o polimento, uma velocidade bem inferior a essa daí já supre bem a demanda, tá? Essa aqui foi uma outra máquina que eu comprei há bastante tempo atrás. Eu achei que eu iria usar bastante ela. Nossa, eu acho que eu não usei 20 vezes ela. Até acho que ela tá desligada. Por quê? Porque eu tenho essa outra aí que cumpre a função também. Ela é menorzinha, ela é mais tranquila, ela é monofásica. Essa aqui já é uma máquina trifásica. Mas o bom dela é que ela tem um regulador de velocidade pelas polias. Aí teve a intenção seria tirar essa estopa aqui e passar pra cá. Só que daí eu acabei procurando a estopa com essa bitola aqui do eixo, não achei, e daí eu acabei deixando ela parada aqui. Seguindo pro meu coletor de pó. Esse aqui é uma coisa que eu comprei, até troquei por faca esse coletor de pó. Ele era de uma indústria de calçados e acabou tendo um resultado bem positivo aqui, porque como eu tenho duas lixadeiras, eu passei uma lixadeira que era um pouco mais fraca, eu passei só para madeira, só para cabo, e aí adaptei o coletor. Então aqui puxa para fazer a coletagem da poeira da madeira
E ainda uma outra ponta coletora aqui, eu adaptei uma mangueira que eu uso de aspirador de pó. Então quando eu dou uma limpada aí, eu uso ela como aspirador de pó, que funciona muito bem também. Então assim, é uma máquina que não é essencial em nada, mas ao mesmo tempo ela proporciona uma qualidade de serviço bem legal, porque ela suga muito esse pó que a gente acaba respirando, né? Falando das lixadeiras, tá? Antes eu falei das máquinas essenciais, eu não falei da lixadeira. Por quê? Porque a lixadeira ela tem um custo um pouco elevado, mas sim, eu considero ela uma máquina essencial, sim, ó, é uma das principais máquinas da cutelaria, principalmente esse modelo de lixadeira, que é a 2000 por 50. Dentro da cutelaria, essa é a lixadeira mais comum que a gente vai ver. Por quê? Porque ela é muito boa, ela é muito eficiente, em vários pontos ela é eficiente. O formato que ela foi desenvolvido é, para nós cuteleiros, ela é fundamental, 100%. Então assim, eu fiz 3 lixadeiras até comprar minha primeira, tá? Dá pra fazer? Dá. Mas assim como a faca custom, ela tem que ser feita de uma forma bem minuciosa, tá? Ela é uma lixadeira que tem uma rotação muito alta, então ela tem que ser feita observando os mínimos detalhes. Para quê? Para ter um desempenho legal no final. O que acontecia com as minhas lixadeiras que eu fazia? Eu fazia elas e elas acabavam ficando meio fora do centro, elas não ficavam tão centralizadas, elas acabavam balançando muito a lixa e estouravam as emendas. E isso é bem perigoso, porque uma lixadeira dessas aqui de alta rotação estoura uma lixa e machuca, tá? Já me machuquei alguma vez, acaba machucando a mão, às vezes pega na cara, às vezes pega no ombro, depende muito de onde a gente tá. Então assim, se for fazer uma lixadeira, tem bastante atenção nesses detalhezinhos, tem bastante atenção no alinhamento, ou melhor ainda, fala com um torneiro, alguém que conhece bem esse ramo das maquinários aí, que eles vão proporcionar um equipamento bem legal para vocês. Mas tem empresas boas que fazem, entregam elas prontas, assim como eu tenho a Guajuvira, que é uma excelente lixadeira, mas no entanto ela tem um motor de 2CV. Quando eu comprei, que foi a primeira máquina assim, que foi sensacional aqui da oficina, ela era muito boa, tá? Só que daí eu comecei a profissionalizar mais, aumentou um pouco a produção, os 2CVs ficaram um pouco baixa a potência. E daí peguei a da T-Force, que é uma empresa que veio um pouco mais nova no mercado, mas tem um acabamento, tem uma potência, 3CV de motor, sensacional. Então assim, ela veio muito bem e tem um painelzinho bem legal aqui também. As duas tem painel com regulador de velocidade, tudo, tem inversor, tu pode mudar a rotação e tudo mais. Então assim, essas duas lixadeiras que eu tenho. Ah, 2 lixadeiras não precisa 2. Não, se tiver uma já tá mais que bom, mas eu já tô querendo pegar uma terceira para fazer um negócio diferente. Até para não precisar ficar trocando lixa toda hora, então assim, é aquela coisa, quanto mais ter, melhor, é mais prazeroso, dá mais ganho de serviço, né? Outra máquina aqui que eu arrisquei comprando umas menores e coisas, mas não me adaptei. Aí acabei comprando essa da Makita, que tem um preço um pouco mais salgado, mas ao mesmo tempo ela nunca me deu nenhum problema. Ela nunca me apresentou nenhum tipo de problema mesmo. O que eu precisar cortar eu corto, já cortei cepos maiores, uns palanques de cerca que eu tenho aí, eu corto bem tranquilo com ela, não falha, não engasga, muito boa mesmo. O único problema assim que eu vejo, que eu sinto um pouco de falta, é que ela podia cortar ferro. Se ela cortasse aço, ferro, ia ser melhor, tá? Mas assim, só para madeira, ela é muito boa, excelente máquina. Então, vindo aqui mais para a área que dá um pouco menos de poeira, vamos dizer assim, eu tenho a minha área da forja, tá? Parte da forja e aqui um forno de têmpera. Por que esse forno de têmpera é legal? Porque quando a gente tempera uma faca, que a gente traz muito essa questão da faca custom, uma faca personalizada, a gente está temperando ela por tabela, que a gente olha a temperatura que o aço precisa, a gente olha o óleo que ela precisa ser temperada, a gente olha vários pontos assim para aproveitar o melhor do aço.
Então aqui é muito fácil de usar. Tu vê a temperatura que tá e a temperatura que tem que ficar. Então aqui tu quer que ela fique a 850 graus, ela tá a 28. Então assim, é muito fácil tu manipular ela e ao mesmo tempo ela te proporciona uma têmpera sensacional, uma têmpera muito boa mesmo. Então ela tem um espaço bom aqui dentro. Eu tenho até umas faquinhas aí que estavam fazendo a normalização. E aqui, a área mais legal da cutelaria, no meu ponto de vista, que é a área da forja. Tá? Uma forja que é bem propícia pro Damasco, né? Que é o meu carro-chefe hoje. É uma forja muito boa. Antes eu tinha feito uma forja. É bem fácil fazer uma forja, tá? É bem tranquilo. Mas é como a gente sempre está buscando coisas melhores, eu comprei essa daqui. Foi muito boa, uma aquisição muito legal mesmo. Falando da bigorna, tá? Essa bigorna aqui é uma bigorna de 60 kg AV, tá? Tem um peso bom. Podia ter um pouco mais, podia, mas o problema da bigorna é que elas estão com um valor meio caro. Então essa aqui supre a minha demanda muito bem. Antes eu tinha uma de 30 e era boa, e antes ainda dessa de 30 eu tinha um bloco de ferro que media, acho que 25 por 15, era um tamanho de um tijolo, tá? E aquilo supria a minha demanda. Então assim, muita gente pega trilho de trem, muita gente pega outros tipos de ferro, de aço no caso. Então assim, isso é uma questão muito subjetiva. Tu pode ter um trilho de trem, vai suprir tua função, tu vai gastar 50 pila no máximo para comprar um trilho de trem. E tu pode comprar uma bigorna legal, tu vai gastar 1.500, 2.000. Então é muito relativo. Só que é toda aquela questão que eu falo desde o início do vídeo, né? Tu acaba se tornando profissional, tu acaba querendo máquinas melhores, tu acaba querendo buscar sempre o melhor pro teu trabalho, pro teu, vamos dizer assim, até entrar um pouco de conforto no teu serviço, né? Por quê? Porque a cutelaria, ela é um pouco exaustiva, né? Ela cansa, ao mesmo tempo que ela é prazerosa. Tu vê um pedaço de ferro se transformar numa faca linda, é muito prazeroso. Então é uma coisa assim que é aquela, tu não te cansa, começa a fazer e não dá vontade de parar mais. Tu fica sempre buscando te aperfeiçoar, te aperfeiçoar, te aperfeiçoar. Tu olha os teus erros e tu aprende com eles. Então assim, a gente acaba sempre buscando coisas melhores. Aqui, falando em coisas melhores, né? Quando eu comecei a fazer faca, nossa, eu tinha uma forja carvão aqui que eu fiz, que eu achei que eu ia trabalhar com elas por anos e mais anos e mais anos. Isso aqui, eu até dar uma glória pro pai aí, que foi ele que fez o galpão, foi ele que fez o forno aqui pra mim. A minha forja foi ele que fez também, que é uma forja bem simples, tá? Tijolos refratários, um cano no meio, cheio de furos. Aí eu tinha uma turbina aqui embaixo, de uma forja antiga também, só botava direcionava o ar dela pra cá. O que acontece? Botava carvão normal ali, o carvão vegetal, e aí esquentava a lâmina. Era bem bom porque ela era toda direcionada, então não tinha um desperdício de carvão, e ela tinha uns 50 centímetros, então eu conseguia fazer uma lâmina bem grande. Usava aí pra tudo, e era bem bom. Fiz o meu primeiro damasco aqui, tá? E ficou bom, ficou legal. Até aqui, se for ver na parede, aqui tem uns cálculos que eu fazia nos damascos antigos. Quando eu tava começando, eu anotava tudo. Aí eu fiquei com dó de tirar, isso aí acabou ficando, aí nem limpo essa parede pra não cair esses cálculos aqui. Bom, meu primeiro damasco foi na mão, batendo na marreta mesmo. Foi uma semana martelando ele, todos os dias de manhã, 3 horas por dia. Foi uma semana, eu botei 500 camadas. Aquela coisa, tu tá começando, tu não sabe muito bem o que tu quer, tu não sabe muito bem o que é o melhor. E como eu tinha poucas informações assim sobre o que era o damasco em si, qual era a melhor forma de fazer ele, qual era a melhor quantidade de camadas de fazer ele, eu achei que 500 seria o mínimo. Mas na verdade, hoje eu faço com 150 e o resultado é muito melhor, né? Então eu espichei e dobrei ela várias vezes até chegar a quantidade de camadas, tudo no braço. Aí foi que eu vi que realmente não dá pra ficar só no braço. Aí depois de ter feito 2 ou 3 marteletes que eu tentei fazer e tudo mais, eu vi que também é bem complicadinho de fazer um martelete e acabei achando esse aqui,
Esse martelete aqui foi por intermédio de um amigo que falou com um amigo, que falou com um amigo, que falou com um amigo, e aí a gente encontrou ele. Ele tava num galpão lá meio jogado, peguei ele, foi uma conquista assim que pra mim não teve como mensurar o que foi essa conquista, porque tu sair de uma bigorna de 30 quilos e uma marreta de 1,5 kg e pegar um martelete desses, que é muito bom, ter um ganho de rendimento muito bom mesmo, só que ele tem um problema, é o barulho. É muito barulhento. Então assim, muita gente pergunta o que é melhor, a prensa ou o martelete. Hoje, se eu fosse optar, com certeza eu pegaria primeiro a prensa. Nossa, a questão de barulho, a questão de rendimento, a prensa é sensacional. A não ser que a gente estivesse falando do martelete pneumático, né? Aí o martelete pneumático é outros 500, né? Esse aqui é o que a gente chama de mecânico. É um martelete, o funcionamento dele é bem simples, mas ele é muito barulhento. Tá? Tem como fazer em casa? Tem sim, mas tem que ter bastante cautela, tem que ter bastante atenção. E assim, eu sempre digo, se vai fazer tem que gastar um pouquinho, né? Para comprar um material um pouco melhor, comprar uma estrutura de ferro bem reforçada, porque ele é bem violento, eles são bem violentos. Aí a prensa da T-Force também, que tem algumas máquinas deles, porque eles têm máquinas boas, então eu acabo comprando bastante deles. Essa prensa aqui eu comprei por causa do barulho do martelete. O barulho do martelete estava judiando meus ouvidos, e então assim, comprei ela e nossa, não me arrependo nem um pouco. Foi uma conquista também muito legal que eu tive. Até faz 1 ano e meio acho que eu comprei ela e uso bastante. Todas as forjas que eu faço é praticamente na prensa. Aí eles dizem, mas por que não vende martelete? Porque eu uso ele também. Tem muitas coisas que eu uso martelete que ele dá um resultado muito legal. E até, não sei se eu não me adaptei com a prensa ainda, mas eu tenho alguns pontos que eu prefiro fazer no martelete porque eu acho que ele dá um acabamento mais legal. Tá? Bom, indo para a parte da montagem aqui, organização e tudo mais. A área aqui, onde eu já estava falando das máquinas de iniciante, é a minha bancada de serviço. Aqui é onde eu passo muito tempo do meu dia aqui, estudando formas de fazer a faca, estudando formas de montar o cabo, estudando alguns tipos de materiais de cabo, o que se encaixa melhor e tudo mais. É aqui que eu fico, então. Bancada para couro, eu montei essa daqui para lidar com as bainhas. É uma bancada um pouco mais baixa, com umas gavetinhas que tem bastante ferramentas aí pro couro em si. E aí um somzinho que tem que ter, né? Um somzinho pra gente ficar escutando uma música aí também, porque a cutelaria ela é muito relaxante, cara, no meu ponto de vista. Eu venho pra cá e eu acabo me desestressando bastante. Então, além de ser meu trabalho, ela é um meu spa. Eu tenho duas desses armários com metal, porque isso aqui para organização não tem coisa melhor. Até esse daqui tá meio bagunçado porque foi o último que eu peguei. Eu queria ter feito umas adaptações aqui para botar as ferramentas tudo na parede, mas ainda não fiz. Tá? Mas o armário de ferro é legal porque ele não entra poeira. Ele não entra poeira e ele ao mesmo tempo ele é bonito. Então tu olha assim, tu não vê tanta bagunça. Porque assim, a cutelaria ela é uma arte que o resultado final é muito lindo, né? Mas ao mesmo tempo ela dá bastante sujeira. Então ela dá muita poeira. Eu trabalho aqui com a esmerilhadeira aqui dentro, então ela dá bastante poeira. Então, apesar de eu ter feito outra área para isolar as máquinas que dão mais poeira ainda, aqui dentro também dá. Então acaba sujando bastante coisa. E esses armários aí acabam favorecendo nesse ponto. Conservo os insumos limpos e alguns tipos de ferramentas também eu deixo guardada dentro dos armários.